Olá, amigos. Espero que estejam todos bem e peço a Jesus que nos ajude através dos nossos benfeitores espirituais para que possamos aproveitar ao máximo esses comentários que farei no dia de hoje com relação a um tema que representa, na realidade, um problema de saúde pública. Esse assunto que é tratado entre as questões 943 e 957 do Livro dos Espíritos, né, e traz como tema principal, o título principal, Desgosto da Vida, ele se relaciona ao suicídio. Então, eu coloquei como reflexões no Setembro Amarelo, por ser o mês, né, que há um esforço maior, digamos assim, de divulgação para a sociedade com relação a esse problema de saúde pública, que no Brasil atinge cerca de 12 mil pessoas por ano. São 12 mil casos registrados por ano no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Então vejam que é de fato um problema grave de saúde pública e no mês de setembro se procura a cada ano, então, intensificar esses esforços para um problema que, na realidade, ocorre diariamente, né? E eu procurei associar a essa mensagem que Jesus nos traz no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, versículo 4, em que ele nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E aí nós temos uma mensagem ou uma promessa, né, que é bastante atual e que hoje, quando nós falamos em suicídio do ponto de vista clínico, então se considera que a maioria absoluta desses casos, né, estão associados. E quando eu falo maioria absoluta, eu estou falando de 97% dos casos estão associados à depressão, transtornos bipolares e abuso de substâncias. Então, quando nós falamos nessa bem-aventurança, é importante que lembremos, que tenhamos claro, conforme nos diz Severino Celestino, que na língua que Jesus falava, o hebraico e não o grego, ele diz que provavelmente a expressão utilizada não tinha a ver propriamente com bem-aventurado, mas ele teria usado a expressão ashrei, que é uma exortação de ânimo, de fé, de esperança. Então, quando Jesus se dirigiu àquela multidão de pessoas, de sofredores, né, pessoas que traziam ali uma série de dores do corpo e da alma, ele ali, quando utilizou essa expressão ashrei, ele estaria dizendo: tenham fé, tenham ânimo, tenham esperança e continuem lutando, porque um dia essas dores do corpo e da alma, elas passarão e vocês irão, nesse momento, né, a partir de então, viver momentos felizes em que essas dores farão parte do passado. E é exatamente nesse contexto que nós podemos analisar essa situação, né, em que alguém entra num processo depressivo, num processo de dificuldades e ele chega então a cogitar, por fim, a sua vida material. E aí, à luz da doutrina espírita, nós temos uma primeira máxima, uma primeira informação que nós não podemos perder de vista também, que é o fato de que somos espíritos imortais. Então, dar cabo ao nosso envoltório, ao nosso equipamento material, que é o nosso corpo,
não vai resolver as nossas dores, os nossos sentimentos, porque o corpo perece, mas o espírito continua sentindo as mesmas dificuldades que quando estava no corpo. E ainda mais, porque nós abreviamos o nosso período de encarnado, que é esse período em que nós estamos aqui, justamente para vivermos as nossas provas e as nossas expiações. Todas as dificuldades que nós vivemos, elas fazem exatamente parte de um processo para que nós possamos purgar, nós possamos purificar, né, o nosso espírito de todos esses equívocos que nós viemos acumulando ao longo da nossa história enquanto espíritos. Então, na pergunta 944, em que Kardec questiona se o homem tem o direito de dispor de sua vida, ou seja, de se suicidar, a resposta foi um categórico não, porque só Deus assiste esse direito. E aí eles vão dizer que um suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. E aí eles vão colocar algumas raras exceções, que não vem ao caso, como a situação de um louco, né? Porque o louco, ao se matar, ele não sabe o que está fazendo. Então, existem algumas raras exceções que não é o caso, né? Nesse momento de nós analisarmos, mas o que cabe é isso, é nós sabermos, né? Sem ser em tom de crítica a ninguém, de condenação, mas de esclarecimento, que apenas a Deus cabe o direito de dispor da nossa vida material. E aí, na pergunta 943, nós vamos ter que o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos, foi inicialmente esclarecido pelos espíritos que se dá em decorrência da ociosidade. Então, vejam como é importante nos mantermos ocupados. A falta de fé. Então, vejam que faltar fé significa faltar esclarecimento, faltar conhecimento a respeito das verdades da nossa verdadeira vida. E isso nos traz insegurança, o que se caracteriza, né, como falta de fé, e ainda a saciedade, sobretudo nessas sociedades, digamos assim, ou agrupamentos humanos, em que as condições materiais estão plenamente atendidas, nós vemos com uma certa frequência, né, a ocorrência de suicídios. Isso é bem comum, infelizmente. Porque são situações, né, a ociosidade, a saciedade de bens materiais e a falta de fé, que leve as pessoas a entrarem num sentimento de que não há mais o que fazer, ou, dentro de uma visão materialista, é através do final da vida corpórea que vamos, então, nos livrar de certos problemas, certas dificuldades. E aí, na 946, para incluir, né, essa questão da fuga aos problemas, onde Kardec coloca, e do suicídio, cujo fim é fugir aquele que o comete, as misérias, as decepções deste mundo. Porque aí vão entrar as doenças, vão entrar as decepções amorosas, a perda, entre aspas, né, de entes queridos, perda da fortuna material, que leva tantas vezes as pessoas ao desespero. E aí vejam a resposta: falta de coragem para suportar as misérias da existência. E aí eles vão complementar dizendo que Deus ajuda aos que sofrem. Observem essa expressão: Deus ajuda aos que sofrem. Por quê? Ele ajuda aos que sofrem de forma adequada, aos que sabem sofrer, que é sofrer com resignação e com a certeza de que nós estamos aqui passando por essas dificuldades
exatamente para exercitarmos o conhecimento, né, de que a vida é plena, que o espírito é imortal, e o que nós precisamos é reagir da melhor forma a essas dificuldades. Então, por isso, vamos usar nossa energia e nossa coragem para reagir, porque tudo é uma questão de reação. Nada é eterno. Tudo passa nessa vida, tanto os momentos bons como os momentos ruins. Até porque, se nós estamos encarnados, salvo exceções, né, nós estamos aqui justamente para viver os momentos de alegria em que nós nos fortalecemos, nós nos recuperamos, digamos assim, das dificuldades, para que possamos encontrar forças para reagirmos às próximas dificuldades que virão. Porque esse é o sentido da nossa vida. É nós estarmos a cada dia buscando nos fortalecermos na nossa luta contra as nossas dificuldades. Então, nesse sentido, o trabalho e a oração, eles são a mais poderosa ação contra o mal. Eles nos ajudam a corrigir as nossas imperfeições e a disciplinar a nossa vontade. Então, o que nós precisamos é de estarmos sempre buscando trabalharmos para que, nesse sentido, possamos desenvolver a nossa disciplina, né? Disciplinarmos a nossa vontade de melhorarmos, nos corrigirmos, e, para tanto, nós temos uma outra ferramenta auxiliar, digamos assim, que é a oração. Quando eu coloco essa imagem, né, de uma, entre aspas, de uma mente funcionando, eu estou aqui querendo chamar a atenção que a oração, ela não necessariamente está condicionada a uma postura corporal, seja com as mãos unidas, de joelhos, sentado, de pé, como seja. Na realidade, a oração, ela é a nossa comunicação simples, sem nenhum formato padronizado, é o nosso sentimento, é o nosso contato com Deus a partir do nosso pensamento e da nossa vontade. E aí, com relação ao trabalho, nós temos um dos trabalhos que são essenciais, ou uma forma de trabalho essencial, que é a caridade, porque ocupar-se com atividades úteis, de preferência auxiliando o próximo de forma desinteressada, é um remédio precioso para a alma, porque ele eleva a nossa vibração, melhora a nossa sintonia, trazendo reflexos importantes no humor e na autoestima. Porque quando nós estamos ajudando alguém, quando nós estamos nos preocupando em tornar a vida de alguém um pouco melhor, nesse momento, ou nesse período, nós estamos momentaneamente nos desligando dos nossos próprios problemas e com isso nós vamos nos fortalecendo. E ainda é importante que lembremos, porque muitas vezes se diz que mas aquela vontade, né, do suicídio, ou aquela conclusão do ato teve a ver com um processo obsessivo. Isso é fato, mas nós não podemos esquecer também que sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, a questão 467, ela vai nos esclarecer dizendo: o homem pode eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal, pois tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então vejam que a obsessão é fato, mas nós temos também ferramentas para nos livrarmos das más influências. Para tanto, nós temos a oração e nós temos o esforço por estarmos cada vez mais, a cada dia, a cada momento, buscando nos fortalecermos, simplesmente mudando o nosso pensamento sempre que venha um pensamento ruim.
buscando mudarmos para um pensamento melhor. Porque essa influência, esse convencimento que nós vamos receber de alguém, encarnado ou desencarnado, ela só vai surtir efeito se nós permitirmos. Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, ela vai nos dizer: escolher nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade. E nós somos livres para a opção. Então, para tanto, nós precisamos exercitar o nosso autoconhecimento. É preciso que nós busquemos cada vez mais, numa atitude de humildade, de sinceridade conosco, nos olharmos claramente no espelho das nossas almas e buscarmos identificar as nossas falhas, as nossas dificuldades, porque é exatamente nelas que nós vamos encontrar a fonte dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E muitas vezes é a vaidade que nós preferimos passar por uma situação pior do que ter as pessoas sabendo que cometemos um erro. Mas elas vão acabar sabendo de toda forma, né? Então, a necessidade, que eu não quero que um parente venha passar vergonha por algo que eu fiz. Mas vejam que todas essas causas, né, todas essas dificuldades, elas não vão desaparecer. O que nós precisamos, na realidade, é lutar contra isso. Se eu errei, eu vou exercitar a humildade, reconhecendo e buscando fazer diferente. Se eu estou desempregado, eu vou buscar, de alguma forma, começar tudo de novo. Então, são essas situações que nós precisamos, com a tranquilidade que a fé, que a esperança num futuro melhor, e que a nossa doutrina tanto tem a nos esclarecer e a nos ajudar, é que vai nos colocar nesse caminho. E aí nós temos a ajuda, né, de Santo Agostinho, que nos traz, né, uma orientação lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, dizendo: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, meus amigos, são umas poucas, né, reflexões, alguns comentários que eu venho trazer nesse tempo, né, que nós dispomos, para que nós possamos buscar seguir, digamos, esse roteiro, para que nos fortaleçamos para nós mesmos, para, quem sabe, podemos também ajudar a alguém que esteja precisando ou venha a ajudar. Então, é por isso que cabe cada vez mais a expressão de Jesus: Ashrei, tenhamos força, tenhamos fé, tenhamos esperança na nossa caminhada. E para tanto, se está pesando, se nós estamos com dificuldades, nós temos na nossa casa ou em outras casas o atendimento fraterno, que é um verdadeiro pronto-socorro espiritual. E existe também, não podemos deixar de comentar, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que atende, né, pelo 188, não deixando de comentar que o CVV é uma instituição que no Brasil ela foi instituída no início dos anos 60 por um grupo de espíritas da Federação Espírita de São Paulo, né? E que tem um papel fundamental com amparo do plano espiritual, né? Para que essas pessoas intuídas, fortalecidas, né? pelos espíritos benfeitores, possam ajudar, como tem ajudado, né? A evitar tantos casos de suicídio. Então, caminho, né, nós temos, tanto para nós, como para que possamos encaminhar, orientar aqueles que venham, né, que venhamos a ter contato e saber que estejam precisando. E, por fim, aos que sucumbiram, que nós possamos orar a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que ampare a todos eles,
a partir da sua equipe de trabalho no mundo espiritual, dedicada aos suicidas, né? Que é a Legião dos Servos de Maria. Então, que essa breve mensagem possa ajudar a nós e a todos aqueles, né, que possam nos encontrarmos, né, ou que possamos encontrar, perdão, e que estejam passando por dificuldades e tenhamos, então, né, uma orientação a dar. Então, muita paz a todos e ficamos, então, por aqui com a nossa mensagem, né, de hoje.